Olá, tudo bem? Eu quero alertar nesse vídeo você sobre algumas artimanhas, algumas armas que o diabo muito usa contra aqueles que servem a Deus, com o objetivo de derrubá-los, com o objetivo de envergonhá-los e com o objetivo de tirar deles o bem mais precioso que é a salvação. A gente sabe que nós, seres humanos, somos compostos pela carne, não é? Corpo, alma, espírito. E a carne por si só, ela tem as suas fraquezas. A própria palavra de Deus nos orienta a sempre estar ali esmurrando a nossa carne para que o nosso espírito se mantenha forte, se mantenha inabalável. Você sabe que quando espiritualmente você está forte, espiritualmente você está bem, você não cede às ciladas do diabo. E uma coisa, um detalhe que você vai acompanhar nesse vídeo é que o diabo, ele não é bobo, o diabo, ele não é burro, o diabo, ele trabalha com estratégia, o diabo é muito, mas muito inteligente. E acredite, ele sempre está um passo à frente de você. E ele sempre vai se manifestar com uma tentação, se manifestar com uma luta, com uma dificuldade, nos momentos de fraqueza. Nos momentos de fraqueza. O maior exemplo disso foi quando Jesus, ele, depois de ser batizado nas águas, batizado no Espírito Santo e ser levado pelo Espírito ao deserto, a gente vê que o tentador só apareceu no dia 40, quando Jesus teve fome, ou seja, quando a fraqueza veio. E a gente sabe que a primeira tentação do diabo foi tentar levar Jesus a transformar as pedras em pães, justamente para sustentar aquela fraqueza, para alimentar aquela fraqueza, que no caso ali era a fome. Mas eu quero falar de muitas armadilhas, de muitos pecados e tentações que o diabo vem para tentar derrubar aqueles que servem a Deus. Existem três que ele tem usado muito. A gente tem visto isso no meio da igreja, a gente tem visto isso no meio cristão. E os três são homem ou mulher, no caso se você for homem, mulher, se você for mulher, homem. Segunda coisa, dinheiro. E terceira coisa, o orgulho. Fique até o final do vídeo, não dê pause, não vá para o final, não saia desse vídeo que eu tenho certeza que vai lhe acrescentar e lhe ajudar muito. Eu quero primeiro citar sobre Davi, a queda de Davi, o momento que ele cometeu o adultério, o momento que ele cedeu à tentação que o diabo colocou diante dele com uma mulher. Diz assim em 2 Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, ou seja, se engravidou, descobriu que estava grávida, e mandou dizer a Davi: estou grávida. A gente sabe que esse pecado que Davi cometeu desencadeou vários outros pecados.
o assassinato no caso de Urias, o seu soldado, né? Um dos principais dele, e outros mais. Mas note que em tempos que o rei ia à guerra, Davi não foi. Ou seja, o diabo aproveitou ali uma oportunidade para derrubar um homem que, diga-se de passagem, era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo Davi sendo segundo o coração de Deus, ele tinha suas fraquezas. Você vê que era para ele estar na guerra. Agora eu penso comigo o seguinte: por que Davi não foi para a guerra? Se era o costume, se era a época dos reis irem para a guerra. Com certeza, depois de muitas vitórias, depois de muitas lutas, Davi, que era um homem que ia à guerra mesmo quando os reis não iam, Davi se deu ao luxo de ficar no palácio. Então, naquele momento ali de acomodação espiritual, aquele momento ali de ociosidade, Davi viu Betseba. Você vê que o pecado ele começa com os olhos. Quando se trata de um homem cair com a outra mulher, uma mulher cair com outro homem, tudo começa com os olhos. Por isso que na Bíblia fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se os seus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Se forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, tudo começou ali com os olhos. E Davi cedeu àquela tentação e caiu com a esposa do seu soldado. Um homem de Deus, um homem que não tinha mancha alguma, se manchou devido, a uma fraqueza. A uma fraqueza que ele cedeu, claro, depois ele foi perdoado, depois ele foi aceito por Deus e etc. Mas ele colheu todas as consequências daquele pecado. Uma coisa que você precisa entender é que todo pecado tem a consequência. Tem o perdão de Deus? Claro que tem o perdão de Deus, mas tem a consequência. Por exemplo, se você me questiona assim, o pastor Cleito, o cara matou a esposa, um exemplo, matou o filho, matou um amigo, matou alguém. Ele tem chance de alcançar o perdão de Deus? Claro que ele tem chance de alcançar o perdão de Deus, mas ele vai ter a consequência. Qual é a consequência desse pecado? Ele ser preso e passar anos da vida dele numa cadeia. Assim como o pecado de Davi teve as suas consequências. Deus te perdoa? É claro que ele te perdoa se você se voltar a ele com sinceridade. Mas as consequências do erro, as consequências do pecado, você vai colher. Então, a gente vê também Sansão, que o diabo usou uma mulher. A gente vê várias histórias na Bíblia e atualmente também no meio cristão, de muitos homens que eram muito usados por Deus e no momento de fraqueza, no momento de ociosidade, numa falta de alimento, de se alimentar espiritualmente, se entregaram ao pecado. Aí você fala assim, mas nós somos falhos. Sim, eu acredito que nós somos falhos, mas eu tenho a última palavra. Aí tem gente que fala assim, mas a última palavra quem dá é Deus. Negativo. No que se trata da sua vida com Deus é você. Por isso que Deus te deu livre-arbítrio. Você pode dizer sim para a sua carne ou não. Sim para o seu eu ou não. Então, a gente vê casamentos que são destruídos. A gente vê vidas que são destruídas, famílias que são destruídas, porque a pessoa não estava espiritualmente bem no seu momento de fraqueza. E o diabo aproveitou daquele momento para afastar ali a pessoa um pouco, mesmo que seja por um pouco de tempo, da presença de Deus, e a pessoa caiu num erro. E depois, claro, vem o arrependimento, há casos que vem o remorso, mas sempre a pessoa colhe as consequências. A segunda coisa que eu quero falar, que o diabo muito usa para derrubar uma pessoa que teme a Deus, que serve a Deus, é o dinheiro. Você sabe que o dinheiro, ele atende a tudo. O dinheiro, ele atende a tudo. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Você nunca pode deixar o dinheiro, ser o senhor da sua vida. Certa vez, numa parábola, falando sobre o homem rico, Jesus disse assim, em Lucas 12, 18. E disse, esse homem disse depois de ter tido uma colheita maravilhosa,
tido ali um resultado maravilhoso nas suas finanças, esse homem disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si, note isso, atenção, hein? Principalmente você que é evangélico e acredita que a riqueza é do diabo. Diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. O problema não é o dinheiro. Dinheiro você precisa. Se você falar que não precisa de dinheiro, você é um hipócrita, uma hipócrita. Dinheiro todos nós precisamos. Por exemplo, esse celular que você está vendo esse vídeo foi comprado com o quê? Esse computador que você está vendo esse vídeo foi comprado com o quê? Com dinheiro. Essa roupa que você está vestida foi comprada com o quê? Com dinheiro. Mas quando é que o dinheiro se torna um problema e o diabo usa ele para afastar muitas pessoas de Deus? Quando a sua salvação, as coisas espirituais, celestiais, já não são mais a sua prioridade. Então esse homem deixou bem claro para o Senhor o seguinte: olha, eu posso agora curtir a minha vida, eu posso descansar a minha alma, eu posso agora me alegrar porque eu estou cheio de dinheiro, tenho muitas conquistas. Mas ele se esqueceu do principal, que o dinheiro acaba. A roupa que você está usando, daqui a pouco você vai dar ela para alguém, daqui a pouco ela fica velha, daqui a pouco você vende, daqui a pouco você joga fora. O celular que você usa, que hoje é de última geração, ou não, mas daqui a pouco você está trocando ele, daqui a pouco ele está estragando. Mas a alma não. A alma, ela tem um destino. E quando você investe nas coisas espirituais, o dinheiro, ele não é o senhor da sua vida, e ele sim é um simples servo. Você pode sim ser uma pessoa rica, muito abençoada e ser salvo. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando é que Deus vai te dar saúde para você trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, porque é isso que Deus dá, sabedoria e inteligência, te mostrar o caminho da prosperidade? Quando você não pensar em se enriquecer para si, como esse homem estava fazendo, juntando para si, e sim pensar em prosperar, em se enriquecer, para que através da sua vida econômica, Deus ele seja glorificado. E você tenha condições de, através do seu testemunho e também da sua vida financeira, glorificar a Deus. Quantas pessoas que você conhece que, quando não tinham uma condição financeira, eram firmes com Jesus, prosperaram, enriqueceram e depois de chegarem em um devido patamar, abriram mão da fé, abriram mão de Jesus e hoje estão aí afastadas da presença de Deus. Mas o diabo, ele é astuto, ele sabe o momento certo de vir com a tentação, de vir com aquele emprego que impede você de buscar a Deus, que impossibilita você de ir sequer um dia apenas na igreja. O diabo aproveita o seu crescimento financeiro, você muda ali, sabe, o seu ciclo de amigos, você muda ali o seu ambiente, e ele começa a colocar na sua cabeça que você pode tudo. Que você pode tudo, porque você tem condição, então, porque você tem um ótimo carro, você pode trocar de esposa, você pode trocar de marido. Porque você tem uma condição financeira diferenciada, você pode se dar o luxo de fazer coisas que antigamente você não fazia. E aí que a pessoa vai se afundando, daqui a pouco ela está longe da presença de Deus. Então, o dinheiro, ele é um ótimo servo. Mas quando ele se torna o senhor da sua vida, ali acontece a desgraça. Me perdoe até a palavra. A palavra sem graça é sem a graça de Deus. Acontece ali a destruição.
E a terceira coisa que o diabo muito usa, e essa aqui é a principal, no meu ponto de vista, que o diabo usa para derrubar aqueles que são servos de Deus, é o orgulho. O orgulho já derrubou várias pessoas que um dia pregaram a palavra, várias pessoas que outrora, lá atrás, comiam um pão que o diabo amassou. Quando estavam no mundo, viviam o inferno. E depois de convertidas, transformadas, por causa do orgulho, essas pessoas viraram as costas para Deus. E quando, para falar do orgulho, não tem como eu citar outra passagem, a não ser essa sobre o rei de Tiro. Você sabe que o Lúcifer, o mesmo espírito que, da mesma maneira que Lúcifer, ele caiu por conta do orgulho, e a mesma vergonha que ele foi exposto ao sair do céu, ele fez da mesma maneira com o rei de Tiro. Aí diz aqui no versículo Ezequiel 28:14, diz assim: Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ou seja, ele era fogo, fogo não queima fogo. Ele era um homem cheio da presença de Deus, um anjo, aliás. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, e por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, ou seja, o orgulho, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Você vê que Lúcifer, enquanto era servo, enquanto era humilde, enquanto estava na presença de Deus, ele andava no brilho das pedras. Ele estava no monte santo de Deus. Andava entre as pedras afogueadas. Era o querubim da guarda, ungido para cobrir. Não era qualquer um. Ele tinha, na hierarquia celestial, ele estava, vamos colocar assim, no topo. Mas o orgulho entrou. Ele quis ser maior do que Deus. Ele pensou o seguinte: eu no lugar dele faria mais. Eu no lugar dele faria melhor. E a gente sabe o fim que Lúcifer teve. Não só ele, mas todos aqueles que se deixaram vencer pelo orgulho. Assim também um rei de Tiro. Se tivesse Lúcifer feito as escolhas certas, ele não se tornaria o que ele se tornou. Assim foi o rei de Tiro. Se ele tivesse feito as escolhas certas e não desse ouvidos à voz do diabo, ele não sairia do trono morto, envergonhado, como ele foi. E é isso que o orgulho faz. O orgulho faz você achar que você está certo. O orgulho faz você pensar que você não precisa mais de Deus. O orgulho faz você pensar o seguinte: eu já tenho tanto tempo de igreja, já tenho tanto tempo na presença de Deus, eu não preciso isso. Às vezes a gente entra aqui nos comentários no YouTube e a gente vê pessoas que dizem ser conhecedoras da palavra de Deus, criticando, chamando a gente de mercenário, chamando a gente de menino, de moleque, e outras coisas mais, que não vale nem a pena ficar perdendo tempo aqui no vídeo e citando muito sobre isso. Mas a gente vê que são religiosos orgulhosos, assim como eram os fariseus da época. Existem os fariseus em pleno século XXI. São pessoas que se acham superiores. Mas lembre-se,
Jesus disse que o maior no reino dos céus é o menor. E é o que mais serve. Ou seja, essa lição de humildade, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus deixou para a gente. Jesus deixou para mim, para você. E fraquezas, todos nós vamos ter. Todos nós temos as nossas fraquezas. Mas você é que escolhe. Quem você vai deixar te usar no momento de fraqueza? Você vai se deixar levar pelas armadilhas do diabo? Porque não ficou por aí a vergonha do diabo. O diabo foi ganhando outros nomes. Acusador, adversário, inimigo, diabo. O diabo foi ganhando. A vergonha do diabo a cada dia que passa aumenta mais. É isso que o diabo quer te fazer com você. O diabo quer pegar você, que é servo de Deus. Vem aqui, me segue aqui, Raquel, por favor. Raquelzinho tá gravando. Ele quer pegar você como troféu, ele quer botar você na prateleira dele. O diabo quer você na prateleira dele. Mas, minha amiga, é melhor ser um vaso de barro com um tesouro que é o Espírito Santo, porque nós somos... O Espírito Santo é o tesouro no vaso de barro que somos nós. Melhor ser um vaso de barro na presença de Deus do que ser um troféu nas mãos do diabo. E para encerrar essa meditação na palavra, Deus estava falando muito forte comigo sobre Paulo. Você vê que Paulo ele tinha muitas qualidades. Você sabe que Paulo ele levou o evangelho praticamente para o mundo. Ele levou a palavra de Deus para o mundo. E Paulo tinha tudo para se orgulhar. O diabo, ele poderia muito bem. Com mulher, o diabo não tem como derrubar Paulo. Porque Paulo não quis se casar justamente para se guardar na vida espiritual. A gente vê que com dinheiro, Paulo, que já tinha sido que já era um homem rico, que fazia parte do grupo dos fariseus, era um dos maiores da época, o diabo não ia derrubar Paulo. Com certeza, o diabo ia vir com orgulho. Mas olha só o que Deus fez com Paulo, é muito forte isso daqui. Diz assim, em 2 Coríntios 12, versículo 6. Vamos começar do 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, isso aqui é legal, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, ou seja, pelo trabalho que ele estava fazendo, divulgando, levando a palavra de Deus ao mundo, né, aos outros países, à Europa, aos outros países, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-lhe, olha a resposta do Senhor para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é o que Deus quer fazer. Das suas fraquezas, a força dele. Você vê que esse espinho na carne, que era, na Bíblia não fala o que era, não tem na Bíblia isso, com certeza era uma grande luta que Paulo enfrentava na sua vida pessoal. E essa grande luta, esse grande problema que eu enfrento, que você enfrenta no seu dia a dia, mostrava para Paulo o quanto ele não era nada, o quanto ele não era ninguém, o quanto ele precisava de Deus. A verdade é que certas lutas, momentos e problemas que nós enfrentamos têm por objetivo
sinalizar isso, mostrar isso. O quanto nós temos que estar aos pés de Jesus, colocando diante dele as nossas fraquezas. Como Paulo bem colocou, quando estou fraco, aí que sou forte. Olha, vigie. Esse vídeo tem como objetivo te alertar. O diabo não usa só mulher, homem, dinheiro, orgulho para derrubar uma pessoa. O diabo tem várias outras coisas que estão aí à disposição dele. Mas essas, no meu ponto de vista, são os 3 principais. E em todo erro, pecado que for, tem ali um pinguinho de orgulho. Sempre o orgulho está ali. Por isso que na Bíblia fala, está escrito, que dos humildes é o reino dos céus. Bem-aventurado, feliz. Então, pense nisso, reflita isso e me ajude. 3 maneiras que você tem para me ajudar. Sei que se você assistiu até aqui, porque você se interessa pela sua salvação, você se preocupa com a sua salvação, mas não seja egoísta. Me ajuda a ajudar outras pessoas. 3 maneiras. Primeiro, se inscreva no nosso canal. Totalmente gratuito. Você nunca vai ter que pagar nada aqui. Que eu não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de placa de igreja. A gente está aqui para te ajudar. Segundo, dê um like nesse vídeo. Quando você dá um like, você nos ajuda a divulgar. Só de você dar um like, você ajuda a gente a divulgar esse vídeo e a salvar outras pessoas que estão enfrentando lutas e sendo tentadas pelo tentador, pelo diabo. E terceiro, se não for pedir muito, copie o link desse canal, desse vídeo e coloca no grupo da sua família, no grupo de WhatsApp que você está. É de suma importância, tá bom? Espero ter te ajudado e a gente vai seguir levando a palavra de Deus àqueles que creem e que desejam mudar de vida. Um abração a todos, tchau, tchau.